Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês, aqui do canal, aqui do programa Palavra Viva. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva. Esse é o programa dedicado a gente estar orando, intercedendo pelo nosso país, por você também e pelo nosso Brasil, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, ficam aí, não saiam daí. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso programa Palavra Viva, a leitura expositiva da Palavra de Deus no livro de 1 Reis. Então, aqui no livro de 1 Reis, nós vamos dar a continuidade na leitura expositiva da Palavra de Deus. Sempre lembrando que a leitura expositiva da Palavra de Deus é na Bíblia Nova Versão Transformadora, que é uma versão que ela é um pouco diferente, né? É uma tradução por equivalência, mas que ajuda a gente a entender e compreender, porque ela traz uma leitura um pouco mais fluida e numa forma que é mais, que dá para entender melhor o que a gente está lendo. Então, eu vou ver como é que vai ficar aqui nessa leitura, fazer como é que dá para fazer uma leitura um pouco mais fluida, né? Ver se eu consigo aqui fazer uma leitura um pouco, tem como eu fazer aqui lendo, né? De uma forma maior. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, né? Porque é um pouco complicado. Porque hoje eu vou fazer a leitura passando pelo slide, né? Então, ficam aí. Nós estamos no nosso texto, ó, esse é o vídeo 5, né? Para mim fazer a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Eu só queria ver como é que eu faço para ver tela cheia, né? Visualizar a tela cheia. Não estou conseguindo visualizar em tela cheia. Veio nos resgatar e uma nova aliança vieste firmar. Uma nova janela. O pão que nos deste do céu sustentou. A grade pra gente voltar, né? O problema é que eu vou conseguir. Preciso ler aqui a palavra. Vamos ver se eu consigo ler aqui, né? A palavra junto com a tela, porque a tela tá um pouquinho pequena. E eu vou tentar ler, né? Vamos ver aqui. Hoje nós vamos ler o 5º vídeo. Você que está assistindo pelo Facebook, aqui tem um link, né, do canal. Você pode colocar e se inscrever no meu canal. Então vá se inscrever no meu canal. Na descrição desse vídeo no Facebook tem um link do meu canal, né, link do canal do YouTube. Se inscreva, porque o Facebook vai cancelar esse vídeo e vai bloquear esse vídeo daqui 30 dias. A partir de hoje ele vai cancelar esse meu vídeo. Então é interessante que você se inscreva no canal. E você que está no Substack no Rumble ou no Instagram, abaixo do vídeo tem um link. No Instagram é na descrição da minha bio do meu vídeo. Você encontra o link para se inscrever, ou se não é só procurar canal Palavra do Avivamento, tá? Então escrever canal Palavra do Avivamento e você terá aí acesso
ao meu canal. Tá? Deixa eu só verificar se alguém mandou algum recado aqui no WhatsApp. Parece que alguém mandou algum recado aqui. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Aí eu vou ver o dia. A pessoa mandou um recado aqui. Mas não vou poder mexer e falar a respeito disso agora, com essa pessoa que mandou o recado aqui. Só tomar uma água aqui, pessoal. A gente já vai começar aqui a leitura, né? A leitura expositiva. Vou trazer o computador mais para perto aqui, assim fica melhor para mim ler. Aceita ficar melhor. Então nós vamos fazer a leitura aqui do lado e no 1 Reis, esse é o capítulo 1 Reis, capítulo 13, 14 e 15. Então vamos começar lendo. Para você poder entender essa minha dinâmica de leitura, você precisa voltar no vídeo anterior a esse, tá bom? Mas antes de tudo, vamos estar orando, né? E depois da oração a gente inicia a nossa leitura. Então vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Deus bendito. Abençoa, Senhor, esse programa, Senhor, que vamos dar início agora, aquele que está assistindo ao vivo pelo Facebook, aquele que vai assistir depois pelo Substack e pelo Robo. Senhor Deus, guarda, proteja a vida de cada pessoa, Senhor, por todo esse Brasil. Faça com que esse vídeo seja mostrado para milhões e milhares de pessoas por todo o Brasil. Todo aquele que precisa, Senhor, precisa ouvir uma palavra, precisa entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, manda esse vídeo para que várias pessoas por esse Brasil possam assistir. Abençoe a vida de cada pessoa, Senhor, que vai assistir esse vídeo agora ao vivo pelo Facebook ou que vai assistir a gravação depois pelo Instagram, Hubble e Substack e no YouTube. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa, não deixe faltar o pão, o alimento na vida daqueles que precisam nessa manhã, Senhor. Abençoe o programa Palavra Viva, esse programa que é voltado para a leitura expositiva da Tua Palavra, o qual não haverá avivamento em nosso país, em nossa nação, se não tivermos uma leitura expositiva da Palavra de Deus por todo esse Brasil e por toda essa nação. Então, Senhor Deus, abençoa, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo, esse programa e abençoe as pessoas que vão assistir ao vivo pelo Facebook e as pessoas que vão assistir depois a gravação no YouTube e nas outras plataformas. Abençoe as outras plataformas, abençoe o YouTube, que ele possa mandar para milhares e milhares de outras pessoas. Que essas plataformas não prendam o vídeo e não segurem o vídeo, mas que eles sejam passados para outras pessoas em outros lugares. Obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua graça e pelo Teu amor maravilhoso derramado em nós na cruz do Calvário. E abençoe esse programa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá para a nossa leitura. A nossa leitura aqui, um profeta condena Jeroboão. Jeroboão é o rei, depois da divisão das 12 tribos de Israel. Jeroboão se tornou rei sobre 10 tribos. E depois de se tornar rei sobre 10 tribos, ele vai cometer erros. Porque Deus disse a ele que se ele andasse nos caminhos de Deus e obedecendo à lei de Deus, ele seria abençoado. E a sua família e o seu reinado seria abençoado, como foi abençoado o de Davi. Mas nós vamos ver que Jeroboão, assim como Roboão, também vai cometer erros, e todos os outros reis vão cair na mesma cilada e vão cometer o mesmo erro de idolatria e feitiçaria e rebelião contra Deus. Deus dá ordem e ele desobedece. A desobediência a Deus diante do Senhor Deus é como o pecado de feitiçaria. Então, jamais devemos nos rebelar contra Deus
e não ouvir a sua palavra. Devemos ouvir a sua palavra e segui-la. E o que Deus diz é que o homem não pode ser idólatra, ele não pode adorar qualquer tipo de entidade, qualquer tipo de imagem ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, até mesmo na pessoa de Jesus Cristo, o qual merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Então, o rei Jeroboão vai cometer graves erros e falhas. Então, vamos ler, começando aqui, conhecendo a história do rei Jeroboão, rei das 10 tribos de Israel. Por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel, pegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui. E sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, disse ele. O Senhor anunciou este sinal: o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição, e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar, e as cinzas se derramaram, exatamente como o Senhor Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor seu Deus que restaure minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada, e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo o que possui, eu não o acompanharia. Não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto eu estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Aconteceu que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhe perguntou por onde ele foi, e eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai, e ele o montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: vem para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto eu estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, o profeta estava mentindo. Eles voltaram juntos, e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu onde ele lhe disse que não comesse nem bebesse.
Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu próprio jumento para ele. E o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado ao lado dele, e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que o trouxe de volta soube do que havia acontecido, disse: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu sua palavra ao fazer com que o leão o atacasse e o matasse. Então o profeta disse a seus filhos: selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento, e o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e levou-o de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde ele está, sepultado, o homem de Deus. Ponham meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras na cidade de Samaria, certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não... 33, deixa eu retornar aqui. 32, 33. Mesmo depois disso, eu vou... Pera aí, pessoal, eu vou ter que mexer aqui, tá? Que o negócio aqui ficou... Eita. Pera aí, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Tá, obrigado. Pera aí, pessoal. Passou. Aí, deixa eu achar aqui. Aí. Aqui. Veio nos resgatar e uma nova aliança vieste firmar. Aqui, deixa eu ajeitar aqui, pessoal, porque sustentou a roupa e a sandália, o tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão. Aí agora ficou mostrando o caminho da tua direção. Mas ainda não ficou legal. Deixa eu ver se agora vai dar. Não ficou bom. Vou ter que ajeitar aqui, pessoal. Aí agora acho que aqui vai ficar bom. Vou fazer aqui pra cima. Diminuir só um pouquinho. Aí, epa. Quer ficar grudado aqui.
não é para ficar grudado. Mas tá bom. Deixa eu ver aqui. No mesmo... Aí, né, vamos continuar. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu dos seus caminhos. Continuou a nomear sacerdote dentro do povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote do santuário idólatra. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Deus vai eliminar aqui a dinastia. A profecia de Aías contra Jeroboão. Agora vamos para o capítulo 14. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à esposa: ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa e vá a Siló falar com o profeta Aías, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele lhe dirá o que acontecerá ao menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías, em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aías: a esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmite-lhe a resposta que eu lhe darei. Quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, disse: entre, esposa de Jeroboão. Por que finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve a seu marido, Jeroboão. Esta é a mensagem, diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o exaltei dentre o povo. Eu o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu a meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais do que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso, trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morreram na cidade serão consumidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão consumidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então Aías disse à esposa de Jeroboão: volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como a corrente de águas agitadas as canas de junco. Arrancará os israelitas desta boa terra que deu a seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Acera. Ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele. Então a esposa de Jeroboão voltou a Tisa, e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. Todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como governou estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu,
e se reuniu a seus antepassados, seu filho Nebate foi o seu sucessor. Jeroboão reina em Judá. Agora vamos ver o reinado de Jeroboão, neto de Davi, reinando em Judá. Enquanto isso, Jeroboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar. E reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda mais piores que os seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes a Acera em todos os montes e debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém, saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-lo e os confiou aos oficiais da guarda que protegia a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abias reinou. Seu filho Abias foi seu sucessor. Agora vamos para o capítulo 15, que é o último capítulo. Abias reina em Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e a sua pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para ele reinar depois dele, pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedeceu. Caminhão é o lixeiro. Pois Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e obedecido aos seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o Hitita, o Senhor e seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Asa reina em Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito.
Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azera. Derrubou este poste obsceno e o queimou no vale do Cedro. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor. Durante toda a sua vida, ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai havia consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e o ouro que estavam na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real, enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tadrimon e neto de Rizion, com a prata e o ouro e a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envie um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacar a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Kineret, bem como a terra de Neftali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seus projetos de fortificar Ramá e permaneceu em Tisa. Então o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa e a extensão de seu poder, tudo o que ele fez, o nome das cidades que ele construiu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice sofreu de uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá foi seu sucessor. Nadab reina em Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel, no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, conspirou contra Nadab e o assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nabate no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías em Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levou Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Agora Baasa, outro rei, Baasa reina em Israel. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel no 3º ano do reinado de Asa. Reinou
sobre Judá, reinou em Tisa por 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão. Persistiu nos pecados de Jeroboão, que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Então aqui termina, fim da leitura bíblica, né? Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão 2021, exportado do aplicativo logo, dia 2 de outubro de 2025. E assim a gente encerra mais uma vez aqui no nosso programa Palavra Viva. Eu vou ver se no aplicativo Filamente tem algum vídeo falando a respeito de algum desses temas que foi aqui citado. E se houver, eu vou colocar aqui para vocês poderem assistir. Então, se tiver algum vídeo na nossa Bíblia Filamente, que é a Bíblia Nova Versão Transformadora, que é a Bíblia de estudo que tem aplicativo para você ouvir a Bíblia em áudio e acompanhar os estudos da Bíblia. Então, se tiver, eu vou colocar aqui agora, tá bom? E assim eu encerro esse vídeo e deixo aqui no final 3 playlists para que você comece a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Estou aqui no livro de 1 Reis, mas todos os livros têm uma playlist para que você possa assistir e acompanhar comigo a leitura com explicações da palavra de Deus. Então vai ficar 3 playlists aqui para que você possa clicar numa dessas playlists. Uma playlist vai ser do livro de Evangelho de João, de Hebreus e de Gênesis. Então clica numa dessa playlist que vai ficar aqui para quem vai estar assistindo pelo YouTube, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.